Gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar continuidade então às nossas aulas sobre Segunda Guerra Mundial e o tema de hoje vai ser os principais acontecimentos que movimentaram essa guerra. Né? Então a gente viu na aula passada o que levou os antecedentes da guerra, né? O que levou os países a iniciarem esse conflito. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quem está de cada lado da guerra, quais as principais invasões, as alianças que foram feitas, as batalhas e por aí vai. Ok? Então vamos lá, gente. A guerra, então, ela vai ter início em 1939, após a Alemanha invadir a Polônia, a gente viu na aula passada, né? Então, quando a Alemanha invade a Polônia, a Inglaterra resolve declarar guerra à Alemanha e assim inicia o conflito. E a guerra que vai, então, de 39 até 1945 são 6 anos de batalha, com muitos mortos, né? Alguns registros chegam a falar em 80 milhões de mortos e é tenso. Né? Então vamos lá, gente. A gente vai ter os dois lados da guerra, né? Obviamente. Então, do lado dos aliados, a gente vai ter Inglaterra, Estados Unidos, França e União Soviética. Do lado das potências do eixo, vamos ter Alemanha, Itália e Japão. A gente viu na aula passada que esses 3 países eles vão fazer um pacto anticomunista alguns anos antes, o que já vai nos indicar que são os lados, que é um dos lados dessa guerra, né? Então, a gente está falando, como a gente está falando de uma guerra com proporção mundial, não são só esses países que se envolvem na guerra. É lógico que com o tempo, os países vão começar a entrar de algum dos lados, né? No caso do Brasil, por exemplo, o Brasil entra na guerra do lado dos aliados, depois que um submarino alemão afunda um navio brasileiro. A gente vai ter uma aula só sobre participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Mas foi uma guerra, então, de proporção mundial, portanto, vários países e batalhas em vários continentes também. Não aqui na América, tá? Assim como na Primeira Guerra Mundial, a gente não tem nenhum conflito na América. O que a gente vai ter são conflitos na Ásia, na África e na Europa, ok? Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre as invasões alemãs, né? Então, a gente viu que os alemães, eles vão invadir a Tchecoslováquia, a Áustria e a Polônia. E aí a guerra começa. Logo no ano seguinte, gente, a Alemanha vai invadir Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e França. Ou seja, todos os países que fazem, quase todos os países, né, que são fronteira com a Alemanha e que não são seus aliados, acabam sendo invadidos por eles. Aqui vocês podem observar nesse mapa a expansão alemã. Então vocês têm ali em roxo, né, o que era a Alemanha em agosto de 39. A parte amarela são as regiões ocupadas entre setembro de 39 e maio de 41. Então, ali vocês estão vendo a Polônia, Noruega, Dinamarca, Holanda, a França, Iugoslávia, enfim, vários países. E em rosa a gente tem os países que cooperavam com a Alemanha, ou seja, que eram mais aliados da Alemanha. O que está em verde, a princípio, são países ou que não se envolveram na guerra ou que estavam do lado dos aliados, ok? Esse mapa é mais para vocês observarem essa expansão alemã mesmo. Do outro lado, a gente vai ter uma expansão japonesa, né? Os japoneses também vão invadir, mas enquanto a Alemanha está invadindo lá na América, lá na Europa, o Japão está invadindo na Ásia. Então, a gente viu na aula passada que eles invadem a Manchúria, que é uma parte do território da China, que está em rosinha ali, mas eles continuam invadindo outros territórios. Então, a gente vai ter várias ilhas no Pacífico que são invadidas pelo Japão. Vocês podem observar na beiradinha aqui da China, a gente tem vários territórios que foram invadidos pelos japoneses também. E, por se tratar, então, de um território que é uma ilha e que está invadindo outras ilhas, a grande maioria dos combates japoneses são de batalha naval, ok? Bom, das operações e batalhas da guerra, talvez eu vou falar de 2 que são as que ficaram mais famosas, tá? A primeira vai ser a Operação Barbarossa. O que é essa operação? É quando a Alemanha resolve invadir a União Soviética. Como é que isso acontece? A Alemanha, ela vinha tendo vários bons resultados na guerra, né? Então vocês viram que eles tinham invadido 5 países em um ano: Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca, França e Holanda. E aí, então, eles resolvem tentar atacar
a Inglaterra, que é um dos principais inimigos alemães, né? Mas eles não conseguem. A Inglaterra está super protegida porque, afinal de contas, a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, é uma ilha, o que facilita esse distanciamento do território europeu como um todo, da Europa continental, né? E aí, então, como eles não conseguem invadir a Inglaterra, eles vão para o outro lado e tentam invadir a União Soviética, que hoje seria a Rússia, né? E assim eles fazem em 41. Só que tem um problema, a União Soviética não estava na guerra. E ela não estava na guerra porque, alguns anos antes, o Hitler tinha feito um pacto de não agressão com a União Soviética. Eles sentaram, o Hitler e o Stalin, sentaram e fizeram um acordo de que nenhum dos dois países ia invadir o outro. Só que Hitler, tá nem aí, prepara suas tropas e vaza para a União Soviética. Só que, gente, nunca na vida de vocês tentem invadir a União Soviética, a Rússia no caso, né? Por quê, gente? Porque é muito frio, ninguém consegue, tá? O Napoleão Bonaparte já tinha perdido batalha quando tentou invadir a Rússia lá na época da expansão napoleônica, e o Hitler vai cair no mesmo erro, ele vai tentar invadir a Rússia. Porém, gente, né, nesse momento chamado de União Soviética, porém, é um frio do cão, é muito frio, é muita neve, não tem como. E aí, então, eles começam bem, só que não conseguem chegar a Moscou. No caminho, começa um frio extremamente intenso, com muita chuva. Os blindados alemães, os tanques, eles ficam tudo preso na neve, eles não conseguem ir. E os soviéticos, eles usam a técnica da terra arrasada. O que é essa técnica? Na medida em que eles vão recuando, ou seja, na medida que os alemães vão invadindo e eles vão recuando cada vez mais, eles vão levando consigo os recursos necessários para a sobrevivência no frio, incluindo destruição de plantações, ou seja, eles deixam os soldados alemães sem nenhum tipo de recurso, porque afinal de contas eles já estão há meses na Rússia, eles precisam saquear os espaços e plantações, enfim, para se alimentar. Só que os russos, antes de a Alemanha chegar nos lugares, eles vão arrasando tudo, levando tudo com eles, o que faz com que os alemães acabem passando necessidade num baita frio, ou seja, não conseguem chegar a Moscou e recuam. Só que, no momento que eles têm essa decisão de... Aqui a gente tem uma imagem da Batalha de Stalingrado, que é a batalha que derrotou, a batalha final, que derrotou as tropas alemãs e que fizeram eles recuarem. Olha o frio, gente, olha a roupa dessa galera no frio soviético. Só que eles cutucaram a onça com vara curta, né? Porque a União Soviética não estava na guerra. A União Soviética estava de boas, lá no canto dela, com o pacto de não agressão. Só que agora, como a Alemanha foi lá e invadiu, tentou ocupar, os soviéticos então resolvem declarar guerra à Alemanha. Só que vai acontecer uma coisa muito bizarra, porque o grande inimigo da União Soviética era Estados Unidos e Inglaterra. E agora eles vão ter que se aliar para poder destruir o inimigo em comum, que é a Alemanha nazista. Então agora a União Soviética resolve entrar na guerra do lado dos aliados, e agora a gente vai ter então Inglaterra, França, União Soviética. Nesse momento os Estados Unidos ainda não tinham entrado. Ok? Então... podemos afirmar que a entrada da União Soviética na guerra tem a ver com a invasão feita pelos nazistas no território russo, que no caso não deu muito certo, né? E a gente vai ter o segundo conflito bem famoso, que é a Batalha de Pearl Harbor. Essa região, gente, Pearl Harbor é uma base naval americana que fica localizada no estado do Havaí, que é americano, né, que é estadunidense, mas que fica no Pacífico. E aí, nessa de invadir várias regiões, o Japão invade essa base militar, ele chega com um ataque na base militar. Grande parte das batalhas, então, como eu falei, eram navais, e essa vai ser mais uma delas, né? Aqui a gente tem uma imagem, também uma fotografia desse ataque japonês em Pearl Harbor. A gente tem vários filmes sobre o assunto também, tá, gente? Se vocês quiserem, eu posso indicar alguns sobre a Segunda Guerra Mundial. E Pearl Harbor é um assunto bem famoso porque é a partir dessa invasão dos japoneses na base naval americana que os Estados Unidos então resolvem entrar na guerra. E aí, como o Japão está do lado da Alemanha e eles estão contra os japoneses, eles entram do lado da Inglaterra. E agora então a gente tem formadinho Inglaterra, União Soviética, França e Estados Unidos contra Japão, Alemanha e Itália. Ok? Bom, o saldo do ataque é Pearl Harbor, né? Então a gente vai ter
Além dos encouraçados Oklahoma e Arizona, a Marinha Americana perdeu 2 contra-torpedeiros, outros 3 encouraçados foram afundados ou encalharam, e mais tarde foram recuperados e consertados, e 3 mais foram avariados, ou seja, estragados, né? O Corpo Aéreo do Exército e da Marinha perdeu 188 aviões destruídos e 159 avariados, estragados de novo. No total, foram 2.335 soldados estadunidenses mortos e 1.143 feridos. Ou seja, esse acontecimento ele é super famoso por conta desses números e porque leva, então, os Estados Unidos a entrar na guerra. E assim, então, a gente tem a guerra sendo formada. Ok? Voltamos na próxima aula com uma nova temática sobre a Segunda Guerra Mundial.